Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Gaia. Produção técnica, Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Vocês estão entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta. Olá, Cris de Pascoal. Olá, Kátia de Gaia, tudo bem, Kátia? Tudo ótimo e com um tema bem interessante hoje, Muito né? interessante. Hoje nós vamos falar, Kátia Gaia, de esclarecimento e desmistificação, priorizando a evolução. Um assunto muito interessante para que a gente vai entender um pouco desse universo, de como priorizar nossa evolução para a gente dar um upgrade nessa existência. Então vamos lá. O caminho da consciência, pessoal, tem sido abordado com um certo modismo. Muitas pessoas místicas caracterizam uma pessoa evoluída aquela que tem capacidade de produzir fenômenos paranormais, tais como clarividência, clareaudiência, projeção da consciência, acoplamentos áuricos ou outras formas de contato com seres espirituais ou extras e intras, né? Pois é. E, infelizmente, tal conceito de evolução vai destoar totalmente da realidade espiritual, e destoa mesmo, porque a paranormalidade é apenas um instrumento para que a pessoa evolua e que não fornece título de evolução a ninguém. Então, Katia Gaia, sabemos que é um instrumento imprescindível para a evolução, desde que usado de forma ética, mas pode ser também um instrumento de derrocada espiritual, se utilizado para enganar as pessoas e fasciná-las. Mas para alcançarmos a evolução, Cris, real e sem mistificação, nós precisamos obter mais maturidade para acessar as nossas percepções, que este é um atributo comum a todos os seres humanos, assim como intelectualidade, comunicabilidade, domínio das bioenergias, é uma autoconscientização multidimensional. É isso mesmo, é claro, ouvintes. Vivenciando de fato, né, em nossas ações do cotidiano, a cosmoética, que é esta ética universal, né, por meio do convívio e da busca da nossa coerência entre pensar, falar e agir. Dentro de todos esses nossos estudos, nós percebemos que a meta mais importante e difícil de ser atingida é a maturidade consciencial. Com certeza, pois ela significa atingir um estado evolutivo em que os princípios conscienciais adquirem um caminho em progressão multidimensional. Assim, isso constituirá a personalidade de uma consciência madura quanto à evolução e a compreensão do macrocosmo no próprio microcosmo consciencial. E isso tudo, pessoal, por meio da capacidade de identificar e ter empatia cada vez mais ampla no que chamamos universalismo e também em níveis cada vez mais íntimos no que chamamos cosmoética, que é ética universal, com todos os seres vivos e com tudo que também é inanimado. Contudo, amigos ouvintes, nós, encarnados, temos muitas resistências ao autoconhecimento, o que implica no crescimento pessoal de cada um, e assim alimentamos o medo profundo de coisas novas que podem nos ajudar a atingir a maturidade. É fato que adquirir maturidade e estar aberto ao autoconhecimento implica, pessoal, em fazer mudanças e também novas escolhas. Ou seja, precisaremos buscar adquirir desta forma independência e autonomia para atingirmos um certo grau de autenticidade e coerência. Mas veja lá, ouvintes, embora tudo isto seja um convite à nossa evolução, na prática se torna um empecilho, porque ainda não nos livramos do egoísmo básico, porque ser autêntico é possuir senso ético de dentro para fora, para fazer as suas escolhas pessoais e assumir a responsabilidade pela decisão tomada. E de fato, para isso, existe dificuldade sim.
em atingirmos a autenticidade. Embora sejamos sinceros, é que ao escolhermos determinados caminhos, teremos que abrir mão de outros. Isto, pessoal, nem sempre é fácil. Mas por medo de errar, muitas vezes nós buscamos fora as respostas que temos dentro de nós, permanecendo nesta zona de conforto, vidas e vidas. E neste estado evolutivo, nós acabamos por não querer assumir as responsabilidades nenhuma. Somos os pedintes e seguidores. Somos sonâmbulos existenciais da vida. Assim, queridos ouvintes, associamos o erro pela escolha. Sendo assim, a tendência de nós, réis mortais, é querer compartilhar erros, distribuindo, é claro, as culpas ao meio externo, sendo que o aprendizado que traz os acertos sempre, né, Katia Gatti? E na verdade, desta forma, não queremos perder nada. E assim vamos embarcando na opinião, na religião, etc., de outras pessoas. E muitas vezes nos sentimos infelizes com a própria escolha, sentindo incapazes e inseguros, qualidades estas existentes numa personalidade egoísta e nada autêntica. É aquele tal Maria vai com as outras. Pois é, e o ideal é buscarmos discernimento, pessoal, para tirarmos proveito de nossas próprias vivências, no intuito de refletir mais e errar menos. Mas isto exige autoanálise para conseguirmos alcançar um grau de coerência e sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto, ou seja, nós olharmos para nós mesmos, enxergarmos nosso próprio cenário. Contudo, como vemos, nos espelhamos muito no meio externo em que vivemos. Mas o grupo karma que estamos envolvidos é imprescindível para alcançarmos a evolução de nossas consciências nesta existência. E sabemos que evoluímos mais rapidamente em grupo mesmo, através da convivência, pois o outro sempre traz consciência dos nossos erros. Assim é necessário fazermos uma autopesquisa, termos coragem de analisar mais profundamente e enfrentar nossos pontos fracos e transformá-los, pessoal, em pontos fortes, porque isolados cometeremos muito mais auto-enganos, porque nada será novo neste mundo fechado e pessoal. Vamos identificar o nosso grupo evolutivo, porque cedo ou tarde quem busca evoluir terá forte sentimento de estar no contrafluxo da vida, nadando contra a maré ou sentindo-se um peixe fora d'água. E assim este vazio é uma angústia que toma conta da nossa cabeça. Isso, pessoal, que a Kátia está dizendo, eu chamo de síndrome do estrangeiro, pois essa pessoa sente-se deslocada do tempo e espaço, sempre sentindo saudades de um lugar que não sabe, de pessoas que não sabem quem é ou quem são. E sentindo uma enorme angústia que partem em busca sem saber para onde ou que meta seguir, porque precisa de algo que preencha, ou seja, o seu grupo de ação na Terra, ou seja, o seu grupo evolutivo que lhe faz falta. Para isso, pessoal, vamos entender o karma, vamos falar um pouco disso, que é a lei de causa e ação cosmoética, é uma lei ética universal, que não castiga, nem recompensa, não cria, nem designa nada, mas dirige infalivelmente todas as demais leis. Ela é produtora de consequências no conjunto das ações de cada consciência encarnada. Você sabe o que é ego-karma? É tipo uma conta corrente individual que diz respeito à vida íntima de cada pessoa e suas consequências, tanto no campo mental, moral, espiritual, no sentido do egocentrismo. E você sabe o que é grupo karma, pessoal? É uma conta corrente de cada ser encarnado em relação ao seu grupo evolutivo encarnado ou não, derivado de atividades interpessoais ou de grupos kármicos, tipo comunidades de destino, ou fascinação grupal, grupos religiosos, científicos, políticos, místicos e etc.
O fato é que o nosso grupo karma é, na verdade, um grupo consciencial e existencial. Ele que gera o princípio de causa e efeito atuante em nossa evolução. Quando centrado na evolução, é uma questão que atualmente vivemos de rabos presos, culpas no cartório e com a nossa caderneta cósmica cheia de notas vermelhas, porque criamos dependências não ideais, nem puramente éticos. E na maioria das vezes, ouvintes, nos amarramos, porque não acertamos nossas mazelas no aqui e no agora, pois sempre estão mascaradas pelas aparências, que podem nos levar, sim, a uma interprisão kármica, partindo do princípio que as vítimas se libertam dos seus algozes, e estes permanecem algemados uns aos outros, sabe por qual lei? A lei da inseparatividade. E desta forma, amigos ouvintes, seríamos mais inteligentes se trabalhássemos de forma pró-evolutiva, servindo uns aos outros, ao invés de derrubarmos uns aos outros, não é mesmo? E claro, sem interdependência constante, sem apegos e com muita lucidez. É verdade, Katagaya, porque assim cada um de nós compreenderíamos a responsabilidade que temos uns com os outros. Responsabilidade essa que aumenta a cada ação para podermos atingir maior nível de evolução. E cada vez ter mais lucidez, cada vez maior também. Assim, adquiriremos maior nível de maturidade consciencial. Entender que somos parte de uma única família universal. Então vamos nos equilibrar o máximo possível, fazendo sempre a parte que nos cabe com a responsabilidade de mantermos o equilíbrio alheio e o respeito pela emoção de cada criatura, buscando nos autoconhecer para saber lidar com as nossas sombras, para que venhamos realmente nos tornar uma luz do mundo. Sabemos, ouvintes, que o princípio evolutivo é hiperinteligente e deslancha por meio de milhares de vidas sucessivas que temos. Ele vegeta na planta, animaliza no animal e se intelectualiza no ser humano. Contudo, neste planeta, que é uma mega escola hospital assistencial, é razoável pensarmos sobre a imensa espiral evolutiva que não exige tantas repetições de erro para a tomada de consciência de cada um de nós. Sabemos que neste imenso cenário chamado Terra, 1001 interferências parecem atuar pelo rolo compressor da vida, para desviarmos de nossas metas. Mas, após muita planificação nos cursos intermissivos, cursos que algumas pessoas fazem antes de reencarnar para desempenhar um papel de agente transformador do meio que vive neste planeta. Então, sabemos que ocorrem muitos acidentes de percursos, porque algumas pessoas tendem a fazer de sua programação existencial algo excêntrico, fora do roteiro ou do projeto que ela mesma escolheu para o desenvolvimento da sua consciência, fazendo coisas que podem comprometer a evolução de muitas e muitas pessoas. E assim, começamos a entender que somos todos cúmplices de destino, dentro do grupo karma que nascemos, ou seja, país, estado, cidade, bairro, família. Nós vamos compreender que os elementos mais importantes em nossa evolução consciencial são as companhias diretas, nossos cúmplices de destino, aquelas pessoas às quais, ao mesmo tempo, oferimos vantagens temporárias e privilégios, apertando ainda mais os nossos liames. E assim partimos do princípio que as vítimas se libertam de seus algozes e estes permanecem agriolhados pela lei da inseparatividade do grupo karma, mesmo na hipótese de terem renascidos em grupos em estágios diferentes. Assim, a nossa interprisão espiritual fica feito um apêndice caudal humano, vivendo 100% presos aos marginais da evolução lúcida, assentando-nos em seu elemento vital entre companheiros antissociais
que tem certeza absoluta sobre o que faz. São estes, pessoal, que sentem-se com o direito a tudo aquilo que demanda, não aceitando heterocríticas, e assim, essa postura gera grupos de extermínio, máfias, inquisições, técnicos em torturas humanas, guerras, terrorismos, genocídios, falsos religiosos e todo tipo de gente que ainda está no nível torpe da consciência. Assim, depois de terem rodado, ou seja, perdido várias séries existenciais, que são as encarnações, entram na vitimização. E neste momento começam a duvidar dos acertos, das escolhas, decaindo assim todos os esforços. E esta é a fase de vitimização. Olha só, pessoal, aquele líder passa a ser vítima da própria máquina antissocial que ajudou a montar. E este longo período de revertério exige várias vidas consecutivas, ou seja, reencarnações, plenas e imoladas, sabe, a favor dos próprios colegas, a fim de se ver livre deles. Então, ouvintes, nesse imenso Big Brother cósmico, vem a fase de recomposição, aonde o espírito deixa de ser vítima direta para atender às suas antigas vítimas. Pouco a pouco, reconstrói os destroços de seus desmandos. É a fase de recomposição na espiral evolutiva, onde parece dar tudo para trás. Então, pessoal, nesse período, eles procuram desensinar o que ensinou de errado, exigindo de si mesmo a paciência e muita persistência. Então, começam a abrir mão do misticismo e dos altos enganos e de suas autocorrupções. Começam a buscar se ver dentro dos cenários, buscando ter lucidez em suas atitudes. E assim, ouvintes, entramos na fase da libertação. Já conseguimos distinguir luz no fim do túnel, vivendo trechos de menos pressões assediadoras multisseculares. É a fase da libertação do egocentrismo. Adquirimos, assim, melhor espírito de humanidade, buscando a reta final. Entramos enquanto alma humana na policarmalidade, momento esse da consciência que já não pede mais para si mesma. E ela começa a buscar a razão realmente dessa sua vinda para cá. E ela torna-se um cooperador do fraternismo, ou seja, um agente transformador da sociedade. Ajuda a Terra a se tornar escola evolutiva. Assim, esta pessoa semi-desperta já não deseja apenas aprender, mas ensinar o que sabe, e divide conhecimentos que fazem pessoas buscar autoconhecimento, pois percebem que a vida é mais fácil quando vivemos com ética. Descobrimos então o universalismo, a tarefa do esclarecimento, a maturidade, a cosmoética, a condição do desperto. E neste momento, os estágios ultrapassados espocam esporadicamente, como se fossem reações retardadas de ressarcimentos. Assim, com autocrítica máxima, vamos pilotando a avaliação de nossa realidade e do grupo karma que está envolvido, e sabemos qual estágio estamos no hoje, compreendendo mais profundamente as coisas do mundo. Dessa forma, somente por meio do reconhecimento das sombras e aprendendo a lidar com elas, seremos uma luz em toda e qualquer dimensão, porque veremos claramente que aquilo que não conhecemos em nossa vida dominará a nossa existência. E de forma lúcida, aprendendo a trabalhar em nosso meio, feito agentes transformadores, numa verdadeira fraternidade de homens, com nossos padrões de pensamento, sentimentos e ações, ajudaremos a construir um mundo que não é dos espertos, e sim dos despertos. É isso aí, pessoal. Sabe, eu acho que é bem isso mesmo. Nós temos o dever de olhar para dentro de nós, porque nosso caminho é interno. Você concorda, Katia Gaia? As grandes respostas estão dentro, não estão fora. Você é capitão da sua própria nave, não é, Cris? É verdade, capitão da nossa nave e do nosso próprio destino. Nós podemos mudar a nossa realidade, uma realidade muito melhor, a partir do momento que nós olharmos para nós.
com amor, com serenidade, com respeito, não só para nós, mas para todo o resto que está em volta de nós, né? E é muito importante, neste caminho evolutivo, gerarmos uma energia que é muito reconhecida universalmente. Chama-se gratidão. Quando você tem gratidão pela vida e por tudo que você é de fato, você começa a entrar também neste caminho de evolução que te leva para o autoconhecimento. Aliás, o autoconhecimento te faz ter gratidão. É verdade. Uma das ferramentas mais dinâmicas e potentes é buscarmos a nossa real identidade cósmica. E isso só acontece por meio do autoconhecimento e do reconhecimento das nossas falhas. Isso é um sinal de maturidade, reconhecer as nossas falhas, não é, Kátia Gaia? Sim, porque se nós não reconhecermos, não podemos acertar, porque precisamos aprender com os nossos erros. Se esta é a forma, que possamos sempre errar menos, ou uma hora chegar e não errar mais. Com certeza. Isso é um grande sinal de maturidade. Bom, Kátia Gaia, vou convidar junto com você agora a nossa estreia, né? No programa dia 4 do 6, né? Na Demais TV. É verdade. Aliás, como nós estamos estreando hoje, dia 4 do 6, na Demais TV, para você que ainda não nos ouviu hoje lá, na próxima semana estaremos lá novamente, todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas, nós fazemos o nosso programa no www.demaistv.com.br. Nos acompanhe, mas acompanhe também pelo nosso site, que é o www.programaenigmas.com.br, e tenha acesso a todo o acervo da Cron TV, que é pelo YouTube. É isso aí, Kátia Gaia. Gratidão ao Mauro Dom Pedro, a Suzana Saraiva, a todos os nossos ouvintes. E gratidão a você, Kátia Gaia, pela parceria que já vem de anos a fio. Gratidão, Cris, gratidão, Mauro, gratidão, Suzana, gratidão a todos que estão nos ouvindo. Até a próxima semana. Até o próximo Rasgando o Verbo, Kátia Gaia. Até o próximo, pessoal. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.